Amigos, meu nome é Vinícius Talon e a nulidade ocorrida no inquérito policial vicia o processo penal? Eventual vício no inquérito repercute no processo posteriormente? Essa pergunta é muito importante, é muito interessante e tem a ver com a nossa prática forense e também com a questão dogmática e jurisprudencial em relação ao contraditório no inquérito policial, aos vícios, a essa interligação, porém relativa, entre o inquérito e o processo penal. Percebam que o entendimento majoritário diz que os vícios ocorridos no inquérito policial não afetam o processo penal. Portanto, eventuais vícios ocorridos no inquérito policial não afetarão o processo penal. E isso porque o inquérito policial não tem contraditório, é um entendimento majoritário, é um entendimento jurisprudencial predominante de que o inquérito policial tem um contraditório diferido, quer dizer que tudo que for produzido no inquérito policial será posteriormente, durante o processo, objeto de contraditório. Não é aquele o momento de se fazer o contraditório. Além disso, fala-se que o inquérito policial tem o objetivo principal, tem a principal finalidade de subsidiar a opinio delicti do Ministério Público, ou seja, o inquérito policial não serve para condenar ou absolver por si só. Ele tem o objetivo principal de formar a convicção, a opinio delicti do membro do Ministério Público que vai ou oferecer a denúncia ou pedir o arquivamento do inquérito policial, ou caso entenda que ainda falta complementar alguma coisa, pedirá novas diligências. Mas esse é um entendimento de que o inquérito serve apenas para isso nesse momento inicial. Não tem a pretensão de servir de base de condenação, mas apenas fornecer elementos informativos para o membro do Ministério Público decidir se denuncia ou não denuncia. E posteriormente, a partir também da análise do inquérito, o juiz poderá receber ou rejeitar a denúncia oferecida. É evidente que quanto a essa tese das nulidades também há uma exceção. Como regra, portanto, há o entendimento de que os vícios ocorridos no inquérito policial não afetam o processo penal, não repercutem no processo penal, não continuam sendo ilegalidades quando chegam ao processo penal. Porém, a exceção diz respeito àquelas provas insuscetíveis de repetição, aquelas provas irrepetíveis, aquelas provas que não podem ser repetidas. Os elementos, os exames que, uma vez produzidos no inquérito policial, não podem ser repetidos, não podem ser reproduzidos. Como, por exemplo, exames periciais realizados apenas no inquérito policial. Nesse ponto, há uma posição um pouco maior dizendo que esses exames, como por exemplo aquele exame de rompimento de obstáculo ou exames de corpo de delito, esses exames realizados no inquérito policial continuam tendo a sua legalidade, a sua análise de eventuais vícios durante o processo penal. Por outro lado, qualquer outra ilegalidade não vai repercutir no processo penal e ficará apenas no âmbito do inquérito policial. Eu discordo bastante desse posicionamento, porque em determinadas situações ocorrerão algumas situações teratológicas. Por exemplo, no caso do auto de prisão em flagrante. Imagine uma nulidade no auto de prisão em flagrante, uma nulidade durante a prisão em flagrante de determinado indivíduo. É óbvio que a prisão em flagrante ocorrerá antes do processo, ocorrerá nessa fase pré-processual, no inquérito policial. Na verdade, a prisão em flagrante vai dar início ao inquérito policial. Eventual nulidade, eventual vício no auto de prisão em flagrante, ocorrido durante a prisão em flagrante, não vai, por exemplo, anular o processo posteriormente, não vai gerar uma nulidade no processo penal. Terá importância apenas para analisar a liberdade ou não do indivíduo. Essa nulidade do ato em si não vai trazer prejuízos para o processo. Portanto, se ocorrer alguma ilegalidade durante a prisão em flagrante, isso vai ter como efeito o relaxamento da prisão em flagrante e a sua não conversão em prisão preventiva. Mas alguns juízes até entendem que poderiam
reconhecer a ilegalidade da prisão em flagrante e, ato contínuo, decretar a prisão preventiva em caso de requerimento, que uma coisa estaria separada da outra. Eventual vício do auto de prisão em flagrante poderia gerar o relaxamento da prisão em flagrante, mas não impediria que no mesmo momento ocorresse a decretação da prisão preventiva a requerimento. Bom, de qualquer forma, eu questiono se há um vício no auto de prisão em flagrante, se ocorreu, por exemplo, uma prisão em flagrante em uma situação que não era de flagrante, não se encaixava em nenhuma das situações de flagrante. Como fica a autoria nesse caso? Como será questionada a autoria lá no processo penal? Essa prisão em flagrante que teve como vício alguma parte vai repercutir unicamente para a liberdade naquele momento e para a condenação ou para a absolvição. Isso não terá relevância? Isso também tem que ser levado para o processo penal, também tem que ser levado para a fase judicial da persecução criminal. Percebo que é muito complicada essa teoria, essa corrente atualmente predominante quanto à nossa sistemática do inquérito e do processo, a essa relação entre inquérito e processo. Eu entendo que esse entendimento de que um vício do inquérito não pode contaminar o processo é um entendimento ultrapassado, é um entendimento que desconsidera o fato de que o inquérito policial, apesar de dispensável, está sempre compondo as denúncias. Raramente você vai observar uma denúncia que não tenha um inquérito policial, somente se for um caso em que houve, por exemplo, o envio das conclusões de uma CPI para o Ministério Público e aí não precisou instaurar um inquérito policial. Fora isso, quase sempre, em quase todos os casos, o inquérito policial acompanha a denúncia, é considerado para o recebimento da denúncia, obviamente, porque é o inquérito policial que tem os únicos elementos produzidos até aquele momento, e também é utilizado com muita ênfase para a condenação. Daí, como questionar esse fato de que o inquérito policial tem importância sim, tem um grande efeito quanto à condenação. Devemos avaliar, devemos perceber que o inquérito policial, como qualquer outro procedimento administrativo ou um processo judicial, ele demanda também o contraditório. É curioso que falamos tanto em eficácia dos direitos fundamentais, do contraditório, no âmbito de uma exclusão de um condomínio, no âmbito de uma exclusão de uma sociedade, mas no inquérito policial, que tem a ver com o processo penal, que vai subsidiar o processo penal futuro, falamos que não há contraditório. Isso é, com o perdão do trocadilho, algo contraditório. Falar que não há contraditório no inquérito policial, que tem essa função de subsidiar o processo penal, enquanto há tanta defesa do contraditório em relações até mesmo particulares, como a relação de um condomínio, a exclusão de uma associação, a exclusão de uma sociedade que precisa de contraditório. Pois bem, para questões patrimoniais, para questões relativas a alguma questão menor de direito civil, precisa de contraditório. Mas para o processo penal, para uma fase pré-processual, é praticamente uníssono que não precisa de contraditório. Eu entendo que esse entendimento é muito ultrapassado. Precisamos perceber o inquérito policial também com o valor que ele tem e por isso respeitar cada vez mais a figura do delegado, que pode ter mais autonomia, deveria ter mais autonomia, até mesmo para filtrar, para que não chegue ao Ministério Público casos, por exemplo, insignificantes. O delegado poderia ter esse poder, como eu já escrevi em outro momento, para eventualmente deixar de instaurar inquérito policial quando ele observa que é notório que há uma excludente da ilicitude, que é notório que há a aplicação do princípio da insignificância. Portanto, o inquérito policial deve ser valorizado, como a atividade policial está sendo cada vez mais valorizada merecidamente. A figura do delegado cada vez também mais valorizado no âmbito da sua atuação, no âmbito da carreira, no âmbito funcional. E isso tem que repercutir nessa noção de que o inquérito é
de extrema importância. A gente sabe que há casos em que, como regra, ou melhor dizendo, o inquérito policial não produz exclusivamente uma condenação, ele não tem a força para sozinho gerar uma condenação. Se não tiver alguma coisa, algum elemento produzido em juízo, o inquérito policial é insuficiente. Mas sabemos também que o inquérito policial não produz meros elementos de informação para a denúncia, porque em muitos e muitos processos há uma extração de elementos do inquérito policial para gerar uma condenação. O juiz faz um cotejo, uma análise entre o que está no inquérito e o que está no processo e diz que as versões do réu são contraditórias, então condeno. Isso daí é algo frequente e é valorizar o inquérito tanto quanto o processo. Então, se esses elementos do inquérito policial são tão utilizados pelos juízes para a formação da convicção para julgar e para condenar também, então precisamos valorizar mais o inquérito e atribuir a ele a importância que ele merece, dando essa noção de que há contraditório no inquérito policial e que eventuais vícios no inquérito policial podem sim repercutir no processo penal. Considerar a persecução criminal como um todo, a persecução fora do juízo, essa persecução pré-processual e a persecução processual. No júri, por exemplo, a importância de um inquérito talvez seja até maior do que a importância do processo para os jurados. Os jurados muitas vezes pensam que no inquérito você tem a palavra do policial, você tem a palavra do delegado, você tem aquilo tudo repentino, aquelas declarações repentinas, sem muito tempo de combinar versões, sem muito tempo de imaginar, de destruir provas. Então, o inquérito policial é o momento do calor das emoções e muitos jurados valorizam isso mais do que aquele depoimento prestado em juízo na frente lá do juiz, com toda a calma, com o ar-condicionado ligado, com 2 anos de tempo para pensar sobre a melhor tese. Muitos jurados pensam nisso, pensam que o que está no inquérito é extremamente importante, vale mais do que o que está no processo, porque é algo que reflete aquilo que foi um pouco repentino, imediato. Acabou de ocorrer o fato, pois bem, vamos para a delegacia e vocês vão prestar o depoimento, sem muito tempo de combinar, de conversar, de dizer qual é a melhor tese, indo diretamente ao ponto. Por isso, tem que ter essa valorização do inquérito policial. Isso passa por atribuir a ele o contraditório e também o fato de que seus vícios, eventuais vícios no inquérito policial, podem sim repercutir no processo penal. E aí, se você é um advogado criminalista, você deve fazer uma análise muito cuidadosa desses vícios que ocorrem no inquérito policial e qual é o grau de contaminação desses vícios em relação ao processo posteriormente. O quanto esses vícios podem corromper o processo, podem afetar o processo. Um vício no auto de prisão em flagrante, por exemplo, pode repercutir significativamente no processo quanto à autoria. E isso é algo que devemos avaliar com muito cuidado. No mínimo, em determinados vícios, poderemos discutir o valor probatório, ainda que não seja cabível discutir que aquele vício anula o processo posterior, mas podemos discutir que aquele vício ocorrido na fase policial, caso ocorra, repercute na questão probatória. Faz com que aquele depoimento, com que aquele exame pericial, aquela análise feita pelo delegado em determinada parte, determinado relatório no cumprimento de uma diligência, faz com que aquilo seja de valor probatório questionável ou questionado. Você pode questionar o valor probatório, ainda que se tenha esse entendimento de que eventuais vícios do inquérito não afetam o processo penal. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, inscrevam-se no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E para quem tiver interesse, eu deixarei na descrição deste vídeo um link com várias coisas úteis, incluindo um curso de prática processual penal, em que eu falo bastante dessa parte do inquérito policial, analisando minuciosamente desde a prisão em flagrante, a entrega, a apresentação espontânea de um foragido, até outras questões relativas a prerrogativas, depoimentos, interrogatório, essa relação com a polícia, que eu
sempre defendo que é uma relação que deve ter prioritariamente a diplomacia e outras questões também importantes. Nesse link que está na descrição você também encontra grupo de debates com criminalistas do Brasil inteiro, além de artigos, vídeos, livros de minha autoria, contato para palestras e muito mais. O link está na descrição deste vídeo e até o próximo vídeo.